tá certo, Rafael? Ok, Rafael. Bom dia a todos e todas. É um prazer acompanhar o lançamento dessa rodada virtual de negócios em um momento tão complexo como o que estamos vivendo. É importante lembrar que as crises também trazem oportunidade. E aqui, claramente, estamos tentando de fazer de uma oportunidade que essas oportunidades acontecerem, junto a parceiros tão importantes como a Apex, a CNI e o Sebrae, a quem agradecemos muito pela parceria de longa data. A crise tem representado uma demanda crescente pelos alimentos da América Latina e no Caribe. No Brasil, quando acompanhamos os índices econômicos dos estados brasileiros, vemos que aqueles que são exportadores de alimentos têm sido justamente os mais resilientes aos impactos econômicos. A produção de alimentos no Brasil continua crescendo e as exportações do setor aumentaram nos primeiros meses do ano, que foi, de fato, em direção contrária à da economia mundial afetada pela pandemia. De fato, foi o único setor que cresceu no primeiro trimestre do ano, um aumento de quase 2% em comparação ao ano anterior, de acordo com o IBGE. Os produtos brasileiros têm sido reconhecidos como muita alta qualidade no mundo, e o país continua pronto para abastecer a demanda de alimentos no mercado internacional. E não estamos falando apenas de commodities, estamos falando de produtos de alto valor agregado que atendem mercados especializados, e aí entram as pequenas e medianas empresas, as PME. Este segmento, que emprega até 90% da população da América Latina e o Caribe, é fundamental para o crescimento econômico, mas que ainda exporta muito pouco. De acordo com a pesquisa O Futuro dos Negócios, que foi feito aqui no Brasil há alguns anos, apenas 12% das PME entrevistadas exportaram ou importaram. Este número está muito abaixo da média mundial, que é 20%. E além de outros países da região, como o Chile, que tem 25%, a Colômbia, que também tem 25%, e a México, que está em cima do 20% também. Especificamente sobre as exportações, o Brasil também está atrás. Apenas 4% das PMEs exportam, bem abaixo da média dos países do BRICS. Por isso, a iniciativa que hoje a gente, com nossos parceiros, a gente organizou é tão importante. Precisamos inovar e continuar oferecendo mecanismos para que as empresas expandam seus mercados e sejam ainda mais resilientes a situações como a que a gente está vivendo. Ainda que a crise seja global, as oportunidades para o setor de alimentos continuam crescendo. Para ajudar as empresas nesses esforços, disponibilizamos a nossa plataforma Connect Américas, uma rede social para as empresas que desejam não apenas entender melhor como funciona o comércio internacional, mas também encontrar compradores e fazer negócios, realizar negócios. E temos uma excelente notícia. Acabamos de chegar a 10 mil empresas brasileiras cadastradas em nossa rede, consolidando o Brasil como segundo país, com mais empresas em nossa plataforma. A iniciativa também é parte do Plano Nacional de Cultura Exportadora, iniciativa do governo federal, que tem como objetivo principal organizar as ações desenvolvidas por instituições de apoio empresarial nos níveis federal, estadual e municipal. Aqui finalizo, mas agradeço mais uma vez todos pela parceria, o presidente Segovia, o senhor Melis, o senhor Leito Ribeiro, que acompanha esta manhã, e a todos vocês. A gente acha que realmente trabalhando juntos para hacer negócios,
a gente vai sair oportunidades nesta crise. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o meu companheiro e amigo do BID, o senhor Fabrício Opert. Por favor, Fabrício. Obrigado, Morgan. Bom dia para todos e todas. Muito obrigado também por estarem aqui conectados nesta edição inaugural do Business Connection Brasil. Eu sou uruguaio, mas vou falar em portunhol, já que meu portunhol está ficando melhor dia a dia. E antes de mais nada, gostaria de saudar a todos os parceiros, amigos que nos acompanham aqui hoje. Sergio Segovia, presidente do Apex Brasil, con quien nos une una gran amistad. Bienvenido, Sergio. Carlos Mélez, presidente de SEBRAE. Carlos Abullao, director de Desenvolvimento Industrial de CNI, también amigo de mucho tiempo. Orlando Ribeiro, secretario de Comercio y Relaciones Internacionales del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento. Glenda Lustosa, subsecretaria da Facilitação de Comércio Exterior e Internacionalização do Ministério da Economia. Bem-vindos e muito obrigado. Nós, do BID, sabemos quão difícil está o cenário atual para todos, tanto no Brasil como todo o mundo, porque essa é uma crise global, uma crise mundial. Sabemos também que essa crise está sendo especialmente difícil para vocês, as micro, pequenas e médias empresas que nos estão escutando, os milhões de empreendedores e empreendedoras de toda a região ou mundo. É por isso que reconhecemos a importância de realizar esse tipo de rodadas de negócio virtual, abrindo espaço para que, pelo menos dessa maneira, vocês tenham a chance de encontrar oportunidades de negócios, explorar sinergias, enquanto muitos países ainda siguen fechados a viagens, a feiras, a eventos de negócios, siguen sendo cancelados. Para abrir o evento, quero dar algumas palavras sobre a indústria de alimentos e bebidas na América Latina e no Caribe, e alguns dos desafios, oportunidades e adaptações que a atual pandemia do novo coronavírus causou em todo o mundo na nossa região. Assim que se vamos para o primeiro slide, por favor. Obrigado. A América Latina e o Caribe é o supermercado do nosso planeta. Tem imenso potencial en la industria de alimentos y bebidas para realmente ser un propulsor de crecimiento económico en nuestra región. Y para eso, yo quiero pintar o panorama mostrando 5 dados. Next. El primero es, até 2028, un quarto de exportações totais agrícolas mundiais serão procedentes de nossa região, embora representamos uma parte relativamente menor da população, solamente o 8%, mas alimentamos o mundo. Aí não se vê, Rafa, na apresentação. Está com um delay no vídeo, mas estamos corrigindo. Ok. Esperamos un poquito, entonces. Partíamos diciendo que nuestra región alimenta el mundo. Y eso se puede hacer con mucho valor agregado, que ahí estábamos explicando. Somos una potencia agrícola, una potencia de agribusiness. Un dato muy importante para comenzar. Next slide. América Latina y Caribe es el mayor exportador líquido de alimentos y contribuye con más de 50% de las exportaciones mundiales de banana, azúcar y soja. Y más de 25% de las exportaciones globales de café, carne bovina, frango y milho. De los 445 millones de hectáreas de terra potencialmente adequada para una expansión sustentable del área cultivada, 28%, casi la tercera parte está en nuestra región. El futuro de esa expansión agrícola está en América Latina y el Caribe.
Por outra parte, next, os latino-americanos gastamos muito mais em alimentos e bebidas. Os consumidores da região gastam uma proporção muito alta da sua renda em alimentos. Isso varia entre 20% a quase 60%, em comparação com menos dos 10% nos Estados Unidos e Canadá, que mostra que temos um mercado interno muito importante, um mercado intrarregional, que muitas vezes não consideramos. É muito importante. Próximo. A região possui ampla disponibilidade de alimentos, uma taxa de autossuficiência de 117%. Indica que a América Latina e Caribe produz mais que o suficiente para garantir as calorias necessárias para a população da região. Nós alimentamos nossa população e também outras. Há países que alimentam múltiplos da população. Sobre LAC Flavors e Conecta Américas, como o BIG está promovendo esta indústria. Vou falar um pouco sobre LAC Flavors em particular. LAC Flavors, una rodada de alimentos, ocurre a más de una década, mostrando a un mundo potencial exportador de la industria de alimentos y bebidas. La primera edición fue allá en 2009 y vimos cómo las empresas exportadoras pequeñas y medianas de alimentos y bebidas usan los contactos o feedback obtenidos en LAC Flavors para sofisticar, para agregar valor a sus productos y abrir nuevos mercados también. En todas estas ediciones se realizaron más de 21.000 reuniones de negocios B2B. Sobre Conecta Américas en particular, ustedes ahí están viendo los números, como decía mi amigo Morgan, una red social de empresas, empresarial, que tiene 6 millones de visitas de más de 200 países del mundo. Estaba el anterior, Rafa, de Conecta Américas, y es una red de grasa que se utiliza para conectar con empresas. Rafa, te fuiste de la presentación, te fuiste del slide. Estamos con un delay en la pantalla, pero lo estamos resolviendo, si puedes ver nuevamente. Ok. Fabrício, você está indo mudo, Fabrício. Rafa, estaba esperando que saliera el slide. Estoy viendo el slide de COVID. Entonces, ahí estamos con Conecta Américas. Estamos explicando lo que era Conecta Américas, que ya habíamos superado a 6 millones de visitas únicas. Ahí están los 209 países y territorios, con más de 400.000 empresarios registrados. Ahí ese número no está actualizado. Lo más importante para los empresarios, con los delays, a veces no se comunican adecuadamente los conceptos. Esto es una red gratis, for free, no se paga, se conecta con compradores, con empresarios, con conocimiento. Una red que es un suceso porque tiene mucho valor agregado, está generando muchos negocios. Y poder hacer esto en parcería con los amigos y con las instituciones en Brasil, como Apex, como Sebrae, como el Ministerio de Agricultura, como el Ministerio de Economía, representa una oportunidad única para que la empresa brasileira, la pequeña y mediana empresa brasileira, pueda acceder a todo este mundo tan importante de conteúdos y de oportunidades. Eso es lo que quiero decir de Conecta Américas, y muchos de los empresarios que están escuchando ya son parte de la red. Sobre el COVID-19. COVID-19, para enfrentar una situación tan desafiadora y diferente como la que estamos viviendo, es necesario ver la oportunidad, encontrar a luz no fim do Covid, as oportunidades derivadas dele, se tornando cada vez mais criativos e flexíveis também. E nós devemos preparar para jogar esse jogo depois da pandemia. É um novo campo, uma nova normalidade.
que probablemente va a ser muy diferente. Quiero mencionar a continuidad, a seguir, algumas das principais tendências, desafios, oportunidades e novas realidades que estamos vivendo, produto desta realidade. Em primeiro lugar, e passamos ao seguinte slide, que está chegando um pouco com delay, há aumento na demanda de alimentos, não? Aumento significativo do mundo, Morgan lo explicaba anteriormente, de la demanda de alimentos. Con una información que dominará a industria de alimentos y bebidas en tiempos de COVID, que significa este vertical, esta industria tuvo una explosión de demanda. En grandes países como la India, por ejemplo, demanda de alimentos esenciales, como arroz o trigo, obtiveron un crecimiento acima de 100% durante solamente el mes de abril. Por eso una región exportadora de alimentos como a nossa es llamada para preencher ese grande vacío, esa oportunidad. Ahí está finalmente el aumento de la demanda. Pero vamos para el próximo, Rafa, que son los productos. Acá empieza un juego que vocês, las pequeñas y medianas empresas, principalmente las brasileiras, que son creativas, innovadoras, que agregan valor, que están en los nichos, ¿no? Este es un juego de agribusiness de nichos específicos, especiales, que tienen mucha demanda, ¿no? Y ese proveito, ¿no? Hay un inmenso aumento de demanda de los productos, por ejemplo, con grandes beneficios inmunológicos, ¿no? Como muchos saben, el sistema inmunológico humano es la defensa natural del cuerpo contra los virus, bacterias, otro tipo de infección. Popularmente hablamos en aumentar nuestras defensas. A título de ejemplo, un estudio de una empresa de inteligencia artificial concluyó que las pesquisas en la internet por productos como sabugueiro, elderberry en inglés, o kombucha o alecrim, mostraron un crecimiento algunas veces mayor, a 100%, mês a mês. Nuestra región es una grande productora de todo eso. Entonces, y nuestro cuerpo es el mejor anticuerpo do corona. Entonces, estos productos son muy importantes. Está fato. Quiero resaltar también la importancia de obtener las certificaciones requeridas, hacer el marketing necesario de esos nichos, de esos sectores, segundo los beneficios del producto, sin entrar en publicidad engañosa que ofrezca curas o protecciones comprobadas contra el coronavirus. Next. Este slide marca el ascenso de los mercados a domicilio. O COVID-19 también presenta una grande oportunidad para los mercados a domicilio. Una pesquisa recente en los Estados Unidos mostró que cerca de 40% de las personas hicieron compras de mercados a través de aplicativos móviles y que varios de esos aplicativos tuvieron un crecimiento de entre 100 a 220%. En Colombia, por ejemplo, las ventas de Rappi, que tiene una importante participación en la entrega de compras a domicilio, aumentaron 40% en la segunda semana de marzo. Así, o Vigirá se a preparar para promover domicilios transfronterizos. El comercio electrónico transfronterizo de alimentos es un desafío muy importante que desde el BID estamos trabajando. Este slide muestra los kits de menús de refeições para preparar en casa, ¿no? O virus desencadeó una mayor demanda no consumo de alimentos en casa de las familias que están en isolamento social. Por eso, empresas como Blue Apron, Estados Unidos, uma das primeiras do país a se posicionar no mercado de kits de comidas prontas, mostraron un aumento sustancial na demanda para prestar seus servicios à população. Empresas como esta se dedican a colocar ingredientes frescos en porciones diarias en sus receitas correspondientes às caseiras. Representan una grande área de oportunidad. No parece increíble una empresa que estaba
presta a ser vendida há pouco mais de um mês, se reinventa em tempo de crise, isso nós achamos que vai acontecer. Por outro lado, atacado o varejo, não? Muitos atacadistas de alimentos, cujos clientes eram principalmente restaurantes, estão começando a vender diretamente aos consumidores. Das longas filas nos supermercados, juntamente com a escassez de muitos produtos, empresas como University Foods, por exemplo, na Califórnia, optaram por enviar os produtos à porta do consumidor. Na América Latina, uma empresa de Equador, na província de Imbabura, um grupo de agricultores se uniram para formar uma iniciativa semelhante, com apoio do governo municipal. Passamos ao próximo. Hablamos de la fertilización cruzada entre las industrias, ¿no? Que es muy importante. En tiempos de crisis, como sociedad, estamos expuestos a pensar fuera de nuestra zona de confort, ayudar a corregir esa crisis humanitaria a través de nuestro aparato productivo en el sector privado. En cuanto a industria de alimentos y bebidas, podemos colaborar para producir materiales y productos que están escasos en todo el mundo. Ambev, no Brasil, por exemplo, adaptou suas redes de fabricação e distribuição, adquiriu novos equipamentos para as cervejarias localizadas no Rio de Janeiro e São Paulo, para produzir 1 milhão de unidades de álcool em gel, para ser doadas a todas as secretarias estaduais de saúde das 27 unidades federativas do Brasil. Existem outros exemplos também. Aí veo que está en slide de alimentação escolar. Existem 85 milhões de crianças na América Latina e no Caribe que se beneficiam com os programas de refeições escolares apoiados por la Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, dos quais aproximadamente 10 milhões de crianças dependem dessas refeições como a fonte de alimentos mais confiável. Aí veo que estão passando os slides muito rápidos para ir terminando, explicar as respostas do grupo BIGI frente à pandemia. Não quero terminar sem antes falar do largo trabalho que temos aqui no grupo do BIGI para apoiar os países da nossa região que estão sendo afetados por esta crise. Com base no extenso diálogo com os governos de nossos países membros, na análise técnica de nossos especialistas, o grupo BIGI, tanto público como privado, informou que seu apoio estará concentrado nas 4 áreas seguintes, não? Em primeiro lugar, a resposta imediata à saúde pública. Em segundo lugar, as redes de segurança para populações vulneráveis. Em terceiro lugar, tema da produtividade econômica, emprego para as pequenas e medianas empresas, os recursos financeiros que são fundamentais nesta etapa. E, em último lugar, as políticas fiscais para aliviar os impactos econômicos. Serão disponibilizados até 12 bilhões de dólares aos países para distribuição entre eles, que poderiam ser utilizados para crises e suas consequências. Assim que, sem mais, eu quero terminar, quero agradecer a todos por ser parte desta parceria e desejo, sobretudo, às pequenas e medianas empresas, muitos negócios, muitas oportunidades. Nós vamos a continuar trabalhando com vocês. Muito obrigado, bom dia para todos. Obrigado, Fabrício. Passamos agora a palavra para o senhor Sérgio Segovia, presidente da Apex Brasil. Obrigado, bom dia a todos. Cumprimento os senhores Morgan Doyle e Fabrício Operti, do BID. Aliás, parabenizo as palavras iniciais do senhor Morgan e a excelente apresentação do Fabrício. E também as lideranças do grupo de parceiros, ao qual a Apex Brasil orgulhosamente se integrou para a promoção do Business Connection Brasil, a Food and Beverage, como os senhores Carlos Abijaldi, da CNI, Carlos Melles, do SEBRAE, o embaixador Orlando Leite, do MAPA, e a senhora Glenda Lustosa, do Ministério da Economia. A agência sente-se honrada por apoiar a promoção desse evento e que posicionará as empresas brasileiras diante de um novo modelo para a realização de negócios. Sem dúvida,
inauguramos uma etapa importante, pautados por tecnologia avançada e inovação. O futuro já não pode mais aguardar e está batendo a nossa porta. Recentemente, li uma declaração do senhor Morgan Doyle, representante do BID no Brasil, sobre o posicionamento dos governos no período pós-Covid-19. Ele destacava em um comunicado que, diante de tantos entraves, o ponto positivo é que diversos países da América Latina, incluindo o Brasil, já estão introduzindo iniciativas para responder a alguns dos desafios consequentes da pandemia. Adiante, apontava que o objetivo do banco é difundir ideias e estimular a adoção de medidas que façam frente aos impactos urgentes e de médio prazo causados pela doença em diversos setores. Entendo que o evento de hoje coincide inteiramente com tal meta. Como é do conhecimento de muitos, a Apex Brasil mantém com o setor produtivo um relacionamento valioso e que vem de longa data. São muitos anos de trabalho e de entendimentos em favor da promoção de exportações, da internacionalização de empresas brasileiras e da atração de investimentos estrangeiros diretos. Construímos um ativo em termos de experiência que nos permite reagir rapidamente a situações de crise. E, em paralelo, desenvolvemos redes de parcerias. A primeira delas, da mais estreita coordenação, se dá com o Ministério das Relações Exteriores, ocorrendo também uma sinergia espelhada em outras frentes de colaboração com o Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia e outros entes parceiros, como o SEBRAE e a CNI. Juntos, somos mais fortes para o enfrentamento dos desafios que chegaram com a Covid-19. Dentro da temática central do evento de hoje, quero lembrar a importância do agronegócio e do segmento de alimentos e bebidas como um dos eixos estratégicos para o trabalho da Apex Brasil. Estamos atentos à relevância do setor para a nossa economia como um todo e ao seu crescimento exponencial, com recordes recentes registrados na balança comercial brasileira, na contramão de tudo que foi visto na economia global, fortemente afetada pela pandemia. Nos primeiros 5 meses de 2020, as exportações do agronegócio somaram 42 bilhões de dólares americanos, crescendo 7,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Somente em maio, por exemplo, as exportações do agronegócio chegaram ao valor de 10,9 bilhões, mais de 17,9% em relação a 2019, representando 60,9% do exportado pelo país, do total exportado pelo país. Esse desempenho é fruto principalmente dos embarques de soja em grãos, carne bovina, açúcar e café verde. Mesmo em meio ao cenário turbulento e adverso, o Brasil não deixou de cumprir compromissos com compradores internacionais e manteve sua condição de confiabilidade e pontualidade nas entregas. São aspectos que precisam ser valorizados num evento como o de hoje, bem como os diferenciais relacionados à sustentabilidade da produção, rastreabilidade e atenção à saúde. O compromisso do país no atendimento das demandas relacionadas à segurança alimentar global pode ganhar novos desdobramentos. Como poucas nações do mundo, o Brasil mostra-se apto à oferta de prontas respostas a essa questão e está comprometido com a elevação dos níveis de produtividade e com o uso de tecnologia de ponta. Nossa equipe de inteligência de mercado, por meio de estudos recentes que avaliam o cenário atual e o futuro pós-pandemia, tem comprovado que a sociedade passa por um momento de mudança estrutural ligada ao consumo de alimentos. Isso, aliás, foi muito bem explicado pelo Fabrício na sua apresentação. Entre outras, são fortes as tendências relacionadas à estocagem, à menor frequência a bares e restaurantes, à crescente utilização e valorização do comércio eletrônico, ao alto custo para exportação de refrigerados e outros produtos de alto valor agregado. Por um bom tempo, tais cenários devem se manter, sendo necessário levá-los em conta para o posicionamento do produto brasileiro no mercado externo. O ideal é que possamos calibrar nossa ampla oferta e nada melhor do que o contato direto com compradores internacionais para se obter o termômetro da situação atual e fazer projeções para o médio prazo. A rodada de negócios que iniciará em alguns minutos tem tudo para orientar os próximos passos
de muitos dos nossos empresários e, sem dúvida, representará um upgrade no nosso portfólio de produtos e serviços. A Apex Brasil sente-se orgulhosa por estar ao lado dos senhores, reforçando a carteira de ações conjuntas. Quero lembrar que, com o Sebrae, após bem-sucedida ação casada em programas como o Startout, voltado para a internacionalização de startups brasileiras, partimos agora para a formalização de um acordo de cooperação técnica a fim de intensificar o atendimento de micro e pequenas empresas. Com a CNI, apoiamos o atendimento de aproximadamente 4.000 empresas em mais de 120 ações nos últimos 6 anos. Com o Ministério da Economia, entre outras iniciativas, comungamos do esforço de execução do Plano Nacional de Cultura Exportadora. E com o MAPA, nos unimos no empenho em favor da imagem do agronegócio e da ampliação do acesso a mercados para produtos brasileiros. Agradeço ao BID pela confiança, por trazer a plataforma de negócios ao Brasil e por permitir essa união em torno de mais uma iniciativa que, tenho certeza, terá muito êxito. Desejo uma jornada de sucesso e excelentes negócios a todos. E muito obrigado. Obrigado, presidente Segovia. Passamos agora a palavra ao presidente... Obrigado, Sérgio. Ao presidente Carlos Melles, do Sebrae. Parabéns. Você está sem fone, Carlos Melles. Carlos Melles, você está sem fone. Ainda está mudo, Carlos. Você tem que habilitar o microfone. Ok? Ok, agora? Muito bom. Obrigado. Bom dia, amigos. E eu quero fazer um cumprimento muito especial e entusiasmado pelo que eu estou participando e ouvindo dos senhores. Ao senhor René, que nós já tivemos contato com uma energia formidável, presidente Segovia, amigo querido, amigo Carlos Abjaldi, também da nossa CNI, embaixador fraterno amigo Orlando Ribeiro e senhora Glenda Lustosa. Eu confesso que eu sou muito entusiasmado quando se fala de BID. O BID tem, ao longo da minha vida, uma participação muito especial. E quando eu vejo o senhor Morgan falando do potencial agrícola, eu que nasci, nós criamos a Embrapa há 46 anos atrás. E quando criamos a Embrapa, a gente tinha esse sonho do Brasil ser o celeiro do mundo, o potencial da agricultura tropical, e fizemos uma prateleira de tecnologia que estamos colhendo o fruto hoje para o bem do Brasil e do mundo. Sobre o BID é o seguinte, eu fui ministro de Esporte e Turismo de 2000, 2001, 2002. Eu fui um ministro melhor porque o presidente Iglesias e o time do BID tinham um programa chamado-se Prodetur, que me fez ser um ministro melhor pela competência do programa. Depois, uma outra experiência, e aí, Morgan, e para você, o Fabrício, para a gente exercitar isso, eu fui secretário de Transportes e Obras em Minas Gerais. E o programa ProMG foi um programa que foi exemplo para o mundo, de conservações de estrada, e eu tenho dito ao pessoal nosso do Sebrae, a minha vontade já era ter ido ao ano passado, ficar com vocês no BID um tempo bom, para que a gente faça isso que nós estamos pensando em fazer para a micro e pequena empresa. Obviamente, das poucas decepções que eu tenho do Sebrae, que ele é ótimo, é a nossa performance na exportação da micro e pequena empresa. Elas são traços num potencial que nós estamos vendo aí. E nós, com a Apex, e nesse viés com o Ministério da Agricultura, com o nosso ministro Orlando, e com a própria CNI, a CNA, o CNC, enfim, todos que militam no Sistema S,
O Sebrae tem uma certa facilidade e felicidade que ele agrega o Sistema S pelas condições normais dele de ser o servidor do comércio, o servidor da indústria, o servidor da agricultura, do transporte, enfim. Quem serve acaba colhendo um pouco mais de experiência e de resultados. Mas eu confesso a vocês que nesse período de pandemia é uma coisa curiosa também da minha experiência pregressa. Uma vez na Itália, o ministro da Itália disse que nós tivemos 2 guerras. Sabemos o valor da agricultura para um país como o nosso. E hoje a gente vê o valor da agricultura, a tranquilidade que o Brasil passa à pandemia sobre essa segurança alimentar, é uma coisa formidável. É um exemplo que deve ser muito analisado e valorizado, porque nós nunca nos preocupamos em abastecimento. E nós continuamos abastecendo o mundo, como vocês todos colocaram aí. Portanto, essa riqueza desse servir talvez seja o melhor diferencial e potencial nosso. O Sebrae, nessa crise, fez o que tinha que fazer. Ele preserva vidas, saúde em primeiro lugar, trabalho, emprego em segundo lugar, e viemos para a rua dar o apoio. Nós estamos um pouco nocauteados com a nossa capacidade de transformação. Essa capacidade se deu no digital. O ano passado, nós ficamos o ano todo tentando fazer o Sebrae em rede, fazer o Sebrae que o Brasil precisa e colocando o Sebrae digital. Olha, março, abril e maio, nós fizemos uma inserção no digital surpreendente. A nós mesmos, nós ficamos surpresos. Ou seja, potencial nós temos. Essa organização, esse consórcio, esse ambiente que nós estamos discutindo aqui hoje, eu agradeço muito em nome da micro e pequena empresa brasileira, seja na agricultura, seja no comércio, seja nos serviços, enfim, seja na indústria. O Sebrae faz gosto, como a gente explica na nossa maneira simples, de participar e estar com vocês. Contem conosco e mais do que contem conosco. Vamos participar junto. O presidente Segovia sabe da nossa disposição, ministro Orlando, Djalbe e a nossa querida subsecretária que está nos acompanhando nesse momento, a senhora Glenda Lustosa. A Fabrício e ao Morgan, muito obrigado ao Sebrae por essa oportunidade. Obrigado, presidente Melles. Agora com a palavra o diretor de Desenvolvimento Industrial da Confederação Nacional da Indústria, o senhor Carlos Eduardo Abjaldi. Bom, eu quero fazer um cumprimento especial ao Fabrício, ao Morgan, nossos amigos aí do BID, ao Sérgio Segovia, presidente da Apex, ao Carlos Melli, ao Orlando, à Glenda e a todos os nossos que estão nos escutando aqui, que estão presentes a esse evento aqui, de uma forma tão importante para nós. E é com uma satisfação muito grande que, em nome da Confederação Nacional da Indústria, eu cumprimento a todos esses integrantes nessa sessão de abertura do Business Connection Brasil, Food and Beverage. E, para nós temos que saudar, porque é um evento inédito, e o primeiro evento virtual inédito neste porte, e que nós vamos contar aí com mais de 100 compradores e internacionais de 46 países. Isso, para nós, é realmente quebra de tabus, quebra realmente de padrões aí internacionais. Eu quero, de uma forma especial, através de uma saudação, mas também de um agradecimento ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, ao BID, por nos ter encorajado a pensar juntos nesse evento tão importante para o setor produtivo, especialmente no momento em que o Brasil e o mundo hoje enfrentam essa grave crise causada pelo Covid-19. O engajamento da CNI, da Apex, do Sebrae, do governo brasileiro para a realização dessa conjunta desse evento
mostra como o Brasil quer caminhar, mostrando que o Brasil precisa voltar a crescer de acordo com o seu potencial. O momento que estamos vivendo hoje requer foco e coordenação dos esforços entre o governo e o setor privado, seguramente, para superar essa crise e retomarmos rapidamente esse desenvolvimento de uma forma segura e sustentável. O comércio exterior será seguramente uma saída estratégica para acelerar a retomada das empresas. Vamos precisar, portanto, de apoiar extremamente as empresas, assim como a manutenção dos seus negócios internacionais e o suporte, e temos que dar o suporte para que elas encontrem novas oportunidades de exportação no exterior. O estudo do BID, Going Global, analisou os desafios para a internacionalização de pequenas e médias empresas em todos os países da América Latina e do Caribe. Dentre as recomendações, nós destacamos duas que são muito importantes. Primeiro, as empresas precisam ter acesso a soluções eficientes e ter um atendimento especializado para alcançar êxito na sua entrada no ambiente internacional. Em segundo lugar, essas soluções precisam ser ofertadas de maneira coordenada, sinérgica, por entidades privadas e governo, sem sobreposição, redundância ou áreas não assistidas. Neste novo momento, há necessidade de se redefinir o mundo e as suas relações socioeconômicas pós-pandemia. É preciso trazer ainda os elementos da inovação, da criatividade, como a insumos imprescindíveis para viabilizar negócios de empresas brasileiras com o mundo. Reconhecendo a necessidade de integração entre as entidades como um dos principais desafios para impulsionar a internacionalização das empresas, o governo brasileiro utiliza atualmente o programa Rota Global, programa esse desenvolvido pela CNI através de cooperação com a Comissão Europeia. A metodologia é aplicada pelo Plano Nacional de Cultura Exportadora do Ministério da Economia e reúne 17 entidades nacionais e cerca de 150 instituições estaduais. Com esse espírito, nos orgulha fazer parte dessa iniciativa, que se consagra como o primeiro encontro de negócios virtual do país, realizado de maneira colaborativa pelos principais operadores de comércio exterior aqui no Brasil. Senhoras e senhores, é preciso fazer mais. Não vai haver caminho de retomada sem cada um de nós, empresas, governo e cidadão, se nós não agregarmos o nosso esforço e cumprir a nossa parte. A CNI, em defesa da indústria e do setor empresarial, já trouxe uma contribuição através de 68 propostas emergenciais apresentadas ao governo, como medida para permitir que as empresas pudessem superar as dificuldades impostas pela crise. Dessas propostas, 40 foram adotadas pelo governo na totalidade e 10 foram adotadas parcialmente. Da mesma forma, o nosso SENAI tem trabalhado pelo engajamento da indústria para conter os efeitos do coronavírus. Com esse objetivo, está desenvolvendo projetos de inovação fundamentais no combate à Covid-19, assim como respiradores, produção de álcool em gel, testes rápidos, equipamentos de proteção. Quero reconhecer e agradecer o esforço e a disposição do governo em dialogar com a iniciativa privada, especialmente na agenda de facilitação de comércio. Contudo, é preciso seguir em frente, conjugando e coordenando os esforços de todos os órgãos brasileiros envolvidos no comércio exterior, porque precisamos reverter a ainda discreta participação brasileira no comércio mundial. De um lado, precisamos de políticas públicas de fomento ao comércio internacional, a criação de um ambiente dinâmico para os negócios e previsível para poder assegurar as operações das empresas. Menos tributos, operações aduaneiras e de escoamento mais eficazes e uma ampla rede de acordos com países estrangeiros
e estratégicos para o Brasil atingir algum dos seus objetivos que devem seguramente ser percebidos pelo nosso governo. Por outro lado, é preciso que o Brasil amplie e consolide iniciativas e programas com foco na preparação de empresas para a internacionalização, na identificação de oportunidades e no suporte às operações comerciais e de investimento. A inserção internacional de nossas empresas requer, acima de tudo, visão empreendedora e planejamento de longo prazo. Decisões empresariais, como a escolha do produto que será comercializado no exterior, o país alvo das exportações, seleção do parceiro comercial, são essenciais para garantir o êxito e a sustentabilidade dos negócios das empresas no exterior. Mas é preciso ir muito além disso, e as empresas podem fazer isso. Não podemos nos furtar à realidade da crise mais dura vivida pela economia brasileira de todos os tempos, mas eu tenho a certeza de que nela nós não ficaremos para sempre. Urge buscar estratégias e soluções, mirando um futuro melhor, de melhor solidez, criatividade, inovação e crescimento sustentável. Para isso, a CNI está junto com todas essas entidades para que a gente possa percorrer caminhos que possam ultrapassar a crise. Eu quero deixar nossos agradecimentos expressos aqui pelo convite de estar participando desse evento tão marcante e desejar a todos os empresários e todas as empresas que estão aqui bons negócios e um dia bastante frutífero. Muito obrigado. Obrigado, diretor Abjaldi. Passamos a palavra agora ao secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o senhor secretário Orlando Leite Ribeiro. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar aí todos os nossos participantes desse seminário, em especial as duas entidades organizadoras, o BID e a Apex, e aqui cumprimento o senhor Morgan Doyle e Fabrício Operti do BID, e o meu amigo Almirante Segovia, da Apex. Gostaria também de cumprimentar o deputado Carlos Médici, que, os senhores, não sei se os senhores sabem, é um dos maiores especialistas de café do Brasil, e que me ensinou tudo que eu sei sobre o produto. Cumprimentar também o Abjaldi, que também é um velho amigo, e a Glenda, pela participação nesse evento. A vantagem de ficar por último é que tudo já foi dito. Então, na verdade, a minha participação vai ser bastante sucinta. Eu vou mais ou menos reiterar o que já foi dito aí pelos meus antecessores, sobretudo, bom, todos acabaram dizendo um pouquinho do que eu estava pensando em dizer. De fato, como disse o nosso deputado Meles, o Brasil passou por essa pandemia sem que nós tivéssemos registrado nenhum tipo de desabastecimento. Isso, é claro, o que nos favoreceu foi o fato também de termos entrado, de termos sido atingidos por último, né? E termos tido tempo para nos prepararmos para os efeitos que isso poderia ter na cadeia de produção. Aqui o Ministério da Agricultura, junto com o Ministério da Saúde, o Ministério do Transporte, trabalhamos numa série de protocolos justamente que visavam garantir que não houvesse o desabastecimento. E posso dizer, no momento que nós estamos, que realmente fomos bem-sucedidos nisso. Nós não tivemos nenhum tipo de problema em supermercados, nas pontas, e esse não foi realmente uma questão que se colocou. Também não deixamos de atender os nossos parceiros internacionais. Aliás, nós temos registrado, como disse o nosso almirante Segovia, seguidos recordes de exportação dos produtos do agronegócio. O senhor Doyle havia mencionado um crescimento, na verdade, pequeno, de 2%, mas o nosso almirante Segovia, ele se concentrou no aumento que representaram as exportações agrícolas. E isso, na verdade, foi o que puxou o crescimento brasileiro. De fato, nós registramos nos primeiros 5 meses do ano, só no segmento do agronegócio,
um crescimento de 8%, e foram exportações na ordem de 42 bilhões de dólares. O número pode ser um pouco diferente do que a Glenda vai apresentar, porque, na verdade, os números da economia eles são desagregados de forma diferente. A economia, quando publica, a SESEX, quando publica os números da balança, não inclui, por exemplo, a celulose e todas as proteínas animais como segmentos do agronegócio. A gente aqui desagrega, mexe nos números e chega a esses números que são semelhantes, que são os mesmos, aliás, números que foram mencionados pelo Almirante Segovia. Enfim, essa é a situação que nós temos no Brasil hoje, em plena pandemia. Quais são os desafios que nós vamos enfrentar daqui para frente? A primeira coisa que está muito claro é que você já vê um crescimento do protecionismo. Vários países têm introduzido barreiras, muitas delas com motivações sanitárias e fitossanitárias. Uma outra preocupação que nós vamos ter, e aí derivado desse primeiro protecionismo, é a maior preocupação com a sanidade e a inocuidade dos alimentos. O alimento, ele, como disse o Fabrício Operti, há uma associação muito clara do alimento com a saúde. Ele mencionou a kombucha, mencionou uma série de outros produtos que são associados à saúde, e esse tipo de discussão ele vai realmente a cada dia estar mais presente nas nossas vidas. Agora, uma outra questão que corre em paralelo com isso, e muito importante para os exportadores brasileiros, são as discussões com relação à sustentabilidade. Essa discussão ela se dá em dois momentos. Ela vai ocorrer mais frequentemente e com mais força nos acordos de que o Brasil participa, mas ela vai estar também no dia a dia da conversa, da discussão dos próprios consumidores. E você teve nos últimos tempos, diria que foram nos últimos 20 dias, dois exemplos muito contundentes de como isso vai acontecer. No Reino Unido, recentemente, uma carta aberta com mais de 40 varejistas ameaçando parar de comprar produtos agrícolas do Brasil caso o projeto de lei de regulamentação fundiária seguisse adiante. Isso foi uma matéria que repercutiu em vários países da Europa e todo mundo que está aqui assistindo deve ter ouvido de uma forma ou de outra. De forma semelhante, aconteceu na Alemanha uma petição para boicote de supermercados ao Brasil. Foi uma iniciativa de uma ONG local e a ideia era pressionar os 3 maiores redes de supermercados da Alemanha a não comprarem mais em virtude do desmatamento de novo em reação à MP de regularização fundiária. E vejam bem que isso aí é uma questão de percepção, porque quem entende de fato do assunto sabe que a MP a que eu estou me referindo, que é a MP 910, depois ela redundou num projeto de lei que está sendo discutido na Câmara, ela visava justamente combater o desmatamento. É aquela ideia de que você, para combater o desmatamento, precisava titular as pessoas que hoje ocupam de forma ilegal aquelas áreas. É aquela velha história. Você tem um carro correndo a 100 km numa rua de 60, que o limite máximo é 60, a única maneira de você multar esse carro é esse carro ter uma placa. O que a gente queria era dar a placa, justamente. Quando a pessoa ocupa ilegalmente uma área, ela não pode ser punida. Então, quando você titula as pessoas que hoje ocupam ilegalmente essas terras, você tem a possibilidade de cobrar delas o cumprimento da nossa legislação florestal, que é uma legislação, como todos sabem, extremamente rigorosa, que obriga o ocupante da terra a preservar de 80% a 20% do seu terreno, dependendo do bioma em que ela esteja situada. Foi uma discussão que, inicialmente, nós perdemos por uma questão de percepção. Aprendizado, o governo terá que, obviamente, que reapresentar isso de uma forma que seja melhor entendida pelos consumidores no mundo afora. Agora, essas alterações de percepção, isso é muito importante para quem exporta, elas poderão implicar em maior rigor
quanto a padrões técnicos, sanitários, fitossanitários, inclusive com exigências de regulação, certificação, rastreabilidade, rotulagem, embalagem, todos esses requisitos e padrões privados que quem exporta já está habituado a ver. Então, esse é um desafio que nós vamos ter que enfrentar. O deputado Melles conhece bem, isso acontece muito na área do café, cada vez mais um número crescente de certificações, e é uma realidade que só vai piorar, entre aspas, daqui para frente. Quer dizer, você vai ficar... esses padrões técnicos, sanitários e fitossanitários serão cada vez mais rígidos. Qual é o futuro do agro brasileiro? Bom, em primeiro lugar, a boa notícia é que novamente teremos uma previsão de safra recorde, que a Conab estima em 250,5 milhões de toneladas, e quem conhece a agricultura brasileira sabe que nós temos padrões de qualidade e confiabilidade extremamente altos, e o que nós precisamos fazer? Eu tenho a impressão que o Abjaldi já menciona isso, há uma necessidade muito grande de diversificar tanto os produtos que compõem a pauta, quanto os destinos. Atualmente, nós temos aí, obviamente, a pauta do agro muito concentrada na soja e muito concentrada na China, o que, em termos de teoria econômica, não interessa nem para o Brasil nem para a China, porque coloca ambos os países numa situação de fragilidade, caso haja variações cíclicas no processo produtivo ou na demanda. O Ministério tem trabalhado para isso. A ministra Tereza Cristina, desde o primeiro dia, tem dito que uma de suas prioridades é a diversificação de mercados e destinos de produtos. E desde janeiro de 2019, nós abrimos 67 novos mercados. Isso é muita coisa. Nós estamos falando de lácteos para a China, Tailândia e Egito, estamos falando de castanha de baru e chamate para a Coreia do Sul, peixes para a Argentina, castanha do Brasil para a Arábia Saudita, melão para a China, gergelim para a Índia, queijos para a Austrália, arroz para o México. Não vou aqui falar toda a lista, mas é muita coisa. É claro que isso ainda essas aberturas ainda não se refletem diretamente na nossa pauta de exportação, porque não basta você abrir o mercado. Tem que fazer um trabalho muito forte atrás de promoção dos produtos brasileiros para que a gente possa ocupar esses espaços. E aí entra, obviamente, o trabalho do Itamaraty e, mais fortemente, da Apex, que tem programas muito bem estruturados, o PIEX, enfim, o Almirante Segovia saberá detalhá-los todos à perfeição. Um trabalho que também deve ser feito junto com o SEBRAE, com a CNI, com a CNA, enfim, é um trabalho que tem que ser feito em conjunto com todas essas instituições para garantir que essas novas oportunidades, elas de fato se tornem exportações do Brasil. No caso do MAPA, nós podemos colaborar com uma rede pequena de 23 adidos agrícolas espalhados, que contribuem com o trabalho de todos esses órgãos, especialmente do Itamaraty. Precisamos também de inteligência comercial. Nós queremos vender, mas nós precisamos saber como vender, nós precisamos saber para quem vender, quanto a gente tem que vender, como é que o produto tem que ser embalado. Quer dizer, a dinâmica do mercado interno ela é diferente do comércio externo. Isso, novamente, a Apex também tem uma área de inteligência muito bem estruturada. Aqui no MAPA, nós temos menor, mas também muito eficiente, liderada, inclusive, por uma funcionária da Apex, que é a Márcia Nejains, cedida pelo Almirante Segovia, que aqui é a diretora de promoção comercial, e junto com a Apex, o Itamaraty especialmente, e a CNA, nós temos trabalhado em pequenos pacotes para ajudar justamente
para fundamentar esse trabalho de exportação. Temos uma outra área aqui também de estudos estatísticos, liderada pelo Gustavo Cupertino, que está trabalhando especificamente num estudo agora para que nós vamos para 5 produtos para 5 mercados. É nessa mesma ideia de você tentar diversificar a pauta exportadora brasileira. Enfim, o resto todo já foi dito. Acho que a Glenda poderá complementar com uma visão mais macro das exportações brasileiras, mas a ideia é que o agro não parou e, como os senhores sabem, ele será uma das alavancas da economia na retomada do pós-coronavírus. É o setor mais dinâmico e que tem muito a contribuir agora nesses próximos meses de enfrentamento. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado, secretário Orlando. Passamos agora a palavra para a subsecretária de Facilitação de Comércio Exterior e Internacionalização do Ministério da Economia, a senhora Glenda Lustosa. Bem, bom dia a todos. Em nome do secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, a quem tenho a honra de estar representando hoje, gostaria de cumprimentar os colegas Morgan Doyle e Fabrício do BID, presidente Sérgio Segovia da Apex Brasil, o diretor Carlos Abjaldi da CNI, presidente Carlos Melios do SEBRAE e o embaixador secretário Orlando Ribeiro do MAPA. Embaixador Orlando, eu tenho 2 chapéus dentro do Ministério da Economia, o de facilitação e o de internacionalização, e vim aqui hoje com foco na internacionalização, e acho que eu não trouxe todos os números que você tinha a expectativa, mas você já reforçou muito a importância do setor do agro e o quanto que ele foi importante para minimizar essa crise nos números da nossa balança e na economia, claro, do Brasil. Então, acho que eu vou me repetir aqui se eu enfatizar a importância do agronegócio nessa retomada, e imagino até que, claro, esse foi um dos motivos do evento ter sido escolhido com foco em alimentos e bebidas, né? Essa semana que a gente vai participar. É muito gratificante para nós da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia poder ter participado da construção dessa rodada de negócio virtual, o Business Connection Brasil Food and Beverage, em parceria com essas instituições que também são as nossas parceiras do PNCE, o Plano Nacional da Cultura Exportadora, que acho que é do conhecimento de todos. Sabemos que, infelizmente, a participação das empresas brasileiras no mercado externo ainda é relativamente baixa, principalmente entre as micro, pequenas e médias, como até o Carlos Melios chegou a mencionar. Denominamos cultura exportadora o despertar dessas empresas para as oportunidades oferecidas pelo mercado internacional, os conhecimentos e competências que elas devem adquirir e o esforço que elas devem realizar para ingressar nesse mercado de forma sustentável e perene, fazendo com que as exportações passem a integrar a cultura da empresa, como parte de suas decisões estratégicas. O tema inserção internacional vem atraindo cada vez mais a atenção dos empresários, e por isso estamos todos aqui reunidos essa semana para poder ajudar as empresas em sua trajetória de internacionalização em busca de uma mudança nesse cenário. A realização do Business Connection Brasil Food and Beverage é uma prova de que o trabalho em conjunto e a soma de esforços, que sempre foi uma premissa do PNCE desde a sua criação, trazem resultados positivos tanto para as instituições como principalmente para as empresas brasileiras. Portanto, agradeço especialmente ao BID pela coordenação dessa semana. A iniciativa tem ainda maior relevância considerando o contexto que estamos vivendo atualmente. A pandemia impediu a realização de rodadas de negócios presenciais, como éramos acostumados. É hora de nos reinventarmos para poder continuar proporcionando ao nosso empresariado oportunidades valiosas como esta, para que as empresas possam alcançar com sucesso o mercado internacional. Tenho certeza de que teremos muito êxito durante toda a semana e que essa, dedicada ao setor de alimentos e bebidas, seja a primeira de muitas para este e para outros setores. Então, convido a todos a conhecerem um pouco mais sobre o PNCE, o programa que é conduzido pelo Ministério da Economia em parceria com todos vocês, no site www.pnce.economia.gov.br, e desejo muito sucesso e bons negócios a todos. Muito obrigada.
Obrigado a todos os palestrantes, obrigado a todos os empresários e empresárias que estiveram acompanhando essa live. Em nome dos organizadores, que fica aberto o evento Business Connection Brasil Food and Beverage. Bons negócios. Obrigado. Bons negócios. Excelente iniciativa.